Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse. Em outros vídeos nós já tratamos da questão sobre a orientação e navegação nas atividades de rastreamento. Nós esclarecemos que para nós, pelo menos do rastreamento, para fazer deslocamento nessas regiões de mato ou de montanha, para fazer deslocamento nós utilizamos o GPS, ou mesmo aplicativos de telefone celular, muitos desses gratuitos, que permitem também fazer esse georreferenciamento para fins de ficar registrado a progressão durante essas atividades nesses ambientes naturais. Mas nós também tratamos disso, nós falamos isso, mas explicamos também que sempre é importante ter um plano de backup, um plano B, um plano de contingência, para se eventualmente ocorrer algum problema com o GPS, com esse aplicativo, esse telefone celular, com esse aplicativo, possa eventualmente o rastreador saber onde ele está mais ou menos e saber principalmente como ele faria para sair daquele local. Isso pode acontecer em razão de vários problemas, o porquê eventualmente perde-se o GPS na trilha ou telefone celular, se não for acomodado muito bem guardado, eventualmente em locais como esse aqui de mata bastante fechada, é fácil, se ele for pendurado, ele engatar em algum desses galhos aqui, a vegetação arrancar ele e a pessoa nem se dá conta disso, vai ver depois que perdeu esse telefone ou esse GPS, ou acaba a pilha, ou dependendo do aplicativo, dependendo da cobertura vegetal, se for muito densa, ou das condições do tempo também, pode ser que as nuvens estejam muito fechadas, dependendo do tipo de GPS, ou daquele local, pode ser que eventualmente fique sem sinal, ou eventualmente, inclusive mais recentemente, isso é uma preocupação bastante grande, no que se refere a ataques cibernéticos, né? Nós estamos agora em fevereiro de 2021, quem vem acompanhando um pouco do noticiário, já deve ter visto essas notícias que vários órgãos governamentais, nacionais e estrangeiros, e empresas privadas que até então se parecia praticamente impossível que só fossem vítimas de ataques cibernéticos, atualmente vem sofrendo esses ataques com paralisação dos seus sistemas e, em muitos casos, pedindo-se resgates financeiros para se liberar as senhas de acesso novamente. Isso é uma questão bastante séria e segundo especialistas, cada vez mais isso é uma tendência. Isso em razão, segundo especialistas dizem, do desenvolvimento do que se chama de computadores quânticos, que conseguem processar uma quantidade de dados muito mais rapidamente, uma quantidade muito maior, e a cada rodada de processamento de dados, como se fosse uma inteligência artificial, ele se aprimora, e com isso, então, esses códigos de segurança que até então seriam praticamente invioláveis, a possibilidade de quebra desses códigos de segurança, ou de se conseguir encontrar brechas de segurança nesses sistemas de proteção, de firewall, fica cada vez mais provável. Então, portanto, se vários órgãos governamentais importantíssimos, nacionais e estrangeiros, já foram alvos desses ataques, não é fora de razão de se pensar que eventualmente sistemas desses de gerenciamento por GPS eventualmente possam também ser alvo de ataques, inclusive se evoluir para uma real guerra cibernética, daí quando se passa a realmente ser uma estratégia militar, embaralhar os dados desse GPS. Portanto, por esses vários motivos, sempre é importante ter esses equipamentos, na nossa opinião, pelo menos, esses equipamentos de GPS ou telefones celulares, eles liberam a atenção do rastreador para fazer o que realmente tem que fazer, que é rastrear, mas nunca se deve efetivamente apostar todas as fichas nesses aparelhos, né? Sempre se deve fazer essa progressão na região de mata, atentando, sempre que possível, atentando para os locais, tentando memorizar alguns pontos de interesse e também fazendo uso da bússola, né? Não exatamente para navegação, porque é muito difícil. Aqueles que nunca fizeram navegação com bússola em região de montanha e mata e eventualmente pensam que é simplesmente pegar uma bússola e sair navegando, a navegação de precisão é algo bastante complexo, muito difícil de fazer e para ser uma coisa de mais precisão mesmo, ela inclusive precisa ser dividida entre outros membros da equipe. Pelo menos 2 ou 3 membros da equipe dividindo as tarefas de contar deslocamento de passos, para saber qual foi o efetivo deslocamento, pegar os azimuths e ir registrando pontos de interesse. Isso é bastante complexo. Portanto, o que nós estamos vendo aqui não é fazer uma navegação com bússola, mas é simplesmente, nós sempre recomendamos que se leve uma bússola de qualidade, que nós recomendamos são essas bússolas planas, elas são mais fáceis para fazer, inclusive uma leitura de mapas topográficos, mas também para pegar azimuths, nós pelo menos entendemos assim, sempre levar bússola, não é para fazer navegação de precisão, porque isso é bastante complexo, bastante difícil e toma muito tempo, mas é ter uma bússola para pelo menos ter os azimuths de deslocamento para ter uma noção de para onde se está indo
para depois, quando tiver que voltar, pegar os contra-azimuts ou azimuts de retorno. Isso, na verdade, não é uma navegação de precisão. Até porque, por exemplo, nessa região aqui tem vários obstáculos, toda hora caem árvores, por exemplo, impedem trilhas antigas, por exemplo, ou tem pedras, ou encostas montanhosas, ou vegetação muito densa. Toda hora vai ter que fazer esse contorno para algum local. É bastante difícil fazer essa navegação de precisão. Não é isso que nós estamos falando. É simplesmente pegar azimuts de deslocamento, e nós utilizamos, já falamos isso, azimuts magnéticos, para ser mais simples, né? Desconsiderando, portanto, nós utilizamos azimuts magnéticos, não utilizamos nem azimuts verdadeiros, geográficos, nem os de quadrícula. Nós utilizamos para essa finalidade azimuts magnéticos, que é muito mais simples, desconsidera-se a declinação magnética, que é tão e somente para fazer, para se ter uma noção de para onde se está indo e depois, eventualmente, para onde se tem que retornar. Isso é bastante simples de fazer, pegar esses azimuts. Claro, quanto maior for o deslocamento e maiores forem esses obstáculos, mais difícil vai ser isso, mas pelo menos, isso aqui dá para ver também como a bússola reflete, né? Nós temos inclusive outros vídeos tratando dessa questão do reflexo, mas deu para ver aqui como ele deu um facho aqui, para ver como no rastreamento de animais é importante, inclusive, tomar cuidado para não espantar esses animais com esses reflexos involuntários dos próprios equipamentos. Mas enfim, tratando aqui, nós não vamos abordar especificamente como se faz, não vamos aqui descrever o que é azimute, o que é azimute magnético, de quadrícula, verdadeiro, ou declinações magnéticas ou contra-azimuts, não é nossa intenção. Na internet tem material muito bom, de boa qualidade, tem instrutores e cursos que dão esses cursos muito bons. Não é nossa intenção, portanto, abordar isso nesse vídeo, apesar de que nas nossas instruções presenciais nós explicamos como é que nós utilizamos esses azimuts, mas é simplesmente para ter uma noção de onde está indo, mais ou menos, para depois saber mais ou menos para onde tem que retornar. Não vai ser uma navegação de precisão, mas em ambientes fechados, como esse aqui, de densa vegetação, ou mesmo ambientes de montanha mais elevadas, de campo aberto, se eventualmente baixar uma neblina, ou estiver chovendo muito forte, é muito fácil ficar desorientado. É muito fácil se desorientar e eventualmente se perder, inclusive. Então, sabendo se o azimuth de deslocamento de ida e, portanto, sabendo se o azimuth de retorno contra azimuth, vai pelo menos se ter uma boa noção de para que lado tem que ir. Isso não vai resolver todos os problemas, especialmente se o local tiver bastante acidentes geográficos. Isso não resolve a situação, não vai levar o rastreador de volta em segurança, mas isso ajuda bastante a saber pelo menos para qual lado, para qual direção o rastreador tem que se dirigir, para pelo menos para buscar a linha de saída, se eventualmente houver uma falha no GPS ou no telefone celular com esses aplicativos, ou mesmo se o rastreador tiver ingressado sem esses equipamentos de segurança. Essa, portanto, é mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.